Boa tarde. Hoje é 30 de outubro de 2023. Nós estamos aqui para a sexta e última aula do curso Primeiros Passos da Pesquisa em História. Eu vou ser o responsável por apresentar a temática dessa última aula, que é sobre projeto de pesquisa. Eu sou José da Assunção Barros, estão presentes aqui também os professores Raquel Alvitos Pereira, Luiz Calil, e também estão presentes as professoras Tainara Vasconcelos e Clara Garcia. Bom, eu fazendo um retrospecto rápido, a gente foi vendo aqui nessas últimas 5 aulas aspectos relacionados à pesquisa histórica. Começamos discutindo o que é uma universidade como um todo, depois vimos outras coisas, como, por exemplo, as normas da ABNT, ou diversos tipos diferentes de textos acadêmicos, artigos, resenhas, fichamentos. Ou seja, o curso foi bem operacional e ele reflete mesmo o objetivo que se expressa no seu título, Primeiros Passos de uma Pesquisa em História. E por que resolvemos fechar com esse tema de hoje? Na verdade, a gente está fechando com algo que também está no começo de uma pesquisa em história, né? E é a questão do projeto de pesquisa. Ou seja, a própria elaboração de uma pesquisa num nível mais complexo, ela demanda a elaboração de um projeto de pesquisa. Vamos entender hoje o que é isso, o que é um projeto de pesquisa, para que serve, quais as partes que constituem um projeto e algumas questões que eu selecionei dentro dessa temática. Bom, eu queria abrir nesse momento o PowerPoint, que vai acompanhar essa reflexão. Enquanto está abrindo, eu queria dizer o seguinte: esse tema do projeto de pesquisa é um tema que, por si só, já poderia dar um curso inteiro. Todas as nuances envolvidas na elaboração do projeto de pesquisa, para o que serve, mas também cada capítulo do projeto de pesquisa tem conteúdo bastante nesse tema para um curso inteiro. Nós estamos fazendo isso como a última aula do curso aqui, dos Primeiros Passos da Pesquisa em História. Então, isso requer algumas escolhas que eu fiz dentro dessa temática, do projeto de pesquisa. Então, eu queria expor o sumário da pesquisa, na segunda parte. Então, olha, eu fiz essas escolhas. É só o... Tá, é porque está aparecendo alguma coisa na frente do quarto item, né? Bom, a gente vai entender, no primeiro momento, na primeira sessão aqui dessa fala inicial, e lembrem-se que vai ter essa fala inicial, na qual podem interferir também os professores que estão aqui comigo, que eu citei, para acrescentar outras coisas pertinentes ao que eu estou falando e complementarem, né, darem exemplos e assim por diante. Mas nós, no primeiro momento, vamos entender o que é isso. O que é um projeto de pesquisa? Para que serve? Como ele se constitui? Esse é um primeiro momento. Haveria muitas outras coisas, porque cada item, cada capítulo de um projeto de pesquisa poderia ter uma aula sobre isso. Eu fiz 3 escolhas de algumas coisas que as pessoas confundem muito, que eu achei que seriam interessantes, né, para numa síntese maior. Então, são os itens, as seções 2, 3 e 4. Eu, ao longo de muito tempo ensinando na área de teoria e metodologia, e na minha própria experiência como aluno de graduação, mestrado e doutorado no passado, uma coisa que eu notava muito, que muita gente confundia, era o que é teoria e o que é metodologia. Por quê?
existe um capítulo teoria no projeto de pesquisa sobre a teoria, existe um capítulo sobre a metodologia. Eu me lembro muito claramente que as pessoas, na minha época, eu, inclusive, por isso que eu acabei, mais tarde, eu acabei escrevendo um livro sobre projeto de pesquisa, porque eu me lembro com muito, de maneira muito viva desse período, como nós nos confundíamos no curso de pós-graduação, o que colocar nos lugares certos de um projeto. E uma das coisas que as pessoas confundiam mais era o que é teoria e o que é metodologia. Porque são duas coisas que interagem muito, mas são bem diferentes. Então, eu escolhi esse para ser a segunda sessão. Vamos falar sobre isso. Vamos esclarecer o que é teoria e o que é metodologia. O outro ponto que também as pessoas podem ter alguma confusão, para o caso da história, é fontes e bibliografia. Porque os historiadores lidam com dois tipos de materiais, o que não ocorre em muitas outras áreas. Em algumas áreas, como sociologia, antropologia, outras áreas das humanas, psicologia, etc., não tem esse mesmo problema que nós temos. A gente vai entender por quê, que é o fato de que nós lidamos com uma matriz de textos que são as fontes, textos ou imagens ou objetos, o que seja, mas vamos tratar como textos, no sentido semiótico mais amplo, né? Nós lidamos com uma matriz de textos que são as fontes e lidamos com a bibliografia, com a qual dialogamos. E também isso gera muita confusão. O que é propriamente fonte e o que é bibliografia? Então, eu achei que esse seria um segundo ponto interessante para destacar, como vai ser a terceira sessão. Finalmente, é a questão muito específica da história de como delimitar um tema adequado de pesquisa em história. Porque nós, na área de história, temos especificidades que nem sempre as outras áreas humanas têm, embora possam ter também, porque as outras áreas humanas, como a sociologia, a antropologia, mesmo a psicologia, a linguística, elas podem trabalhar com temas históricos também, mas não necessariamente. Muitas vezes elas trabalham com um tempo presente, digamos assim, onde não surgem certas questões de tempo e espaço que são muito caras para os historiadores na hora de delimitar o seu tema. Então, eu achei que esse seria um outro ponto crucial para nós falarmos. Então, vamos começar tentando entender o que é um projeto de pesquisa. Pode passar, cara. Então, esse é o primeiro tema. As pessoas perguntam muito assim, às vezes, alunos, né? Sobretudo alunos de graduação, precisa fazer projeto de pesquisa? Qual a utilidade disso? É mesmo necessário? Eu diria o seguinte, para um certo nível de pesquisa, uma pesquisa de maior complexidade, um projeto de pesquisa ele é fundamental. O planejamento que se torna possível com o projeto de pesquisa é muito importante para que uma pesquisa chegue ao seu fim. Claro, uma pesquisa menor, você vai escrever um artigo, não precisa fazer um projeto de pesquisa, ou mesmo uma monografia, precisa de um planejamento, mas se fizer um bom plano de capítulos, eu postulo que você consegue dar conta de uma pesquisa monográfica. Mas pesquisas de maior complexidade, profundidade, né, extensão de tempo, como são as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, realmente elas precisam desse instrumento de planejamento que é um projeto de pesquisa. Então, vamos entender, antes de mais nada, para que serve o projeto de pesquisa. Eu fiz um esquema a seguir que mostra algumas funções de um projeto de pesquisa. Não é uma ordem onde existe alguma coisa principal, é um esquema circular. Eu até já falei com vocês o ponto 5 ali, né? Que o projeto de pesquisa, ele talvez seja a principal coisa a gente considerar, é que ele é um instrumento de planejamento para uma pesquisa de grande porte, né?
Eu estou entendendo uma pesquisa de grande porte como uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou mesmo uma monografia bem feita. O primeiro aspecto que eu já mencionei anteriormente é que o projeto de pesquisa é esse instrumento de planejamento, através da qual você consegue planejar a sua pesquisa em vários aspectos. Consegue planejar a teoria, a metodologia, consegue delimitar o tema, especificar quais são as fontes, qual a metodologia que vai ser aplicada sobre as fontes. Todas essas coisas entram num planejamento nos vários capítulos de um projeto de pesquisa. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas vejam algumas coisas que eu listei aqui. Frequentemente, um projeto de pesquisa é algo, vamos lá para o ponto 1, como uma carta de intenções. Você pode mostrar um projeto de pesquisa, por exemplo, para uma empresa, ou para um instituto de pesquisa, ou para o CNPq, ou numa seleção de mestrado e doutorado. O projeto de pesquisa é como se você mostrasse para a pessoa ou a instituição que vai acolher o seu projeto, qual é a sua intenção, qual é a proposta de pesquisa que você pretende realizar. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que o primeiro aspecto a entender é que o projeto de pesquisa é uma carta de intenção. É algo que, quando você mostra a alguém e alguém lê, compreende perfeitamente qual é a sua intenção, o que você pretende pesquisar, que metodologia vai usar, que teoria e assim por diante. Então, é um primeiro item. Por outro lado, um projeto de pesquisa ele também é um retrato de uma pesquisa em andamento. O que eu quero dizer com isso? Aqui, provavelmente, tem alunos de graduação, tem alunos de mestrado, tem alunos de doutorado, talvez tenham professores do ensino médio, professores de graduação. Frequentemente, nós temos que desenvolver um projeto de pesquisa. Por exemplo, quem vai fazer uma seleção de mestrado ou doutorado precisa necessariamente apresentar um projeto de pesquisa. A qualquer momento da sua pesquisa, por que é um retrato? Um retrato de uma pesquisa em andamento. Porque a qualquer momento você mostrando o seu projeto para alguém, o seu interlocutor com clareza percebe sobre o que é a sua pesquisa, em detalhes. E isso é muito útil, por exemplo, na pós-graduação, seja mestrado ou seja doutorado. Por exemplo, existe uma etapa nesses cursos, nos cursos de mestrado e doutorado, que é chamada de qualificação, que é um ponto intermediário entre o início do seu percurso e o final do percurso, quando você defende a tese ou a dissertação, que chama-se qualificação. A qualificação é um momento onde a sua pesquisa é examinada por outros examinadores que não o seu orientador, a pessoa que te acompanha orientando a sua pesquisa, né? Porque assim funcionam as pós-graduações. Então, na qualificação, é um momento onde você precisa mostrar como está indo a pesquisa. O projeto de pesquisa que você apresenta nesse momento, ele torna-se um retrato. Você mostra a pesquisa nesse momento está nesse ponto e ela pretende chegar em alguns outros pontos. E ela pretende desenvolver certas teorias, certas metodologias e assim por diante. Com isso, olhem o item 3. O projeto de pesquisa pode se tornar um instrumento para o diálogo científico. Você pode discutir a sua pesquisa seja os professores envolvidos na sua qualificação, seja durante o seu curso inteiro, seja se você está desenvolvendo uma pesquisa numa instituição, você pode dialogar com seus interlocutores científicos através do seu projeto de pesquisa. Então, ele se torna também um instrumento para o diálogo
científico com outros professores, colegas e assim por diante. Mas vejam que no item 4 eu coloquei outro aspecto. Acaba sendo um instrumento para o seu autoesclarecimento. Por quê? Todo mundo que já elaborou um projeto de pesquisa ou um pré-projeto de pesquisa sabe que isso ocorre. Quando você vai colocando as coisas nos devidos lugares, como faz num projeto de pesquisa, a teoria no seu capítulo teórico, a metodologia no capítulo adequado, quando você enuncia as fontes, quando você delimita o seu tema, tudo vai ficando mais claro para você mesmo. O que antes era um universo confuso, complexo, onde você não sabia de que ponto poderia partir e em que ponto poderia chegar, esse é o estado inicial de uma pesquisa. Quando você se preocupa em elaborar um bom projeto de pesquisa, tudo vai se esclarecendo para você mesmo, porque você é obrigado a pensar no seu recorte, logo no primeiro capítulo do projeto de pesquisa. Você é obrigado a pensar qual a teoria que vai utilizar, quais são as suas fontes, no caso de uma pesquisa em história, né? Qual a metodologia que vai ser utilizada em relação a essas fontes, qual a bibliografia. Começa-se a pensar em tudo, qual a importância do seu projeto, a relevância e assim por diante. Então, ele acaba sendo esse instrumento precioso para o autoesclarecimento de quem vai desenvolver a pesquisa. Como eu disse, um projeto de pesquisa ele pode planejar a pesquisa, a teoria que será empregada, a metodologia, e até as suas diversas etapas. Então, ele é o próprio instrumento de planejamento da pesquisa. E, por fim, ele pode ajudar a direcionar a sua pesquisa, que, de outra maneira, você poderia correr em círculos, em direções várias. O projeto de pesquisa também direciona a sua pesquisa. E, por fim, em algumas situações, o próprio projeto ele é um item curricular, como ocorre nos cursos de mestrado e doutorado. Você, para entrar, já tem que ter um projeto. E durante o curso, você tem que aperfeiçoar esse projeto, porque vai ocorrer outras etapas onde ele vai ser exigido. Os professores de universidades federais e outras universidades, também universidades privadas, eles precisam manter uma pesquisa na instituição. Eles não dão aula só. Nós vimos isso na primeira aula desse curso. A universidade não é só um lugar onde o professor chega lá, ensina, o aluno assiste a aula e vai embora. Não, produz-se pesquisa numa universidade. Os professores de uma universidade precisam estar desenvolvendo alguma pesquisa. Para isso, eles também precisam de um projeto de pesquisa. Frequentemente precisa ser registrado nas universidades. É isso que eu quero dizer, que o projeto de pesquisa, ali no item 7, pode ser um item curricular, um item que precisa ser registrado numa instituição. Seja quando você está fazendo uma pós-graduação, seja quando você é professor de uma instituição. Os cursos de graduação de muitas universidades têm uma disciplina específica para elaborar o projeto de pesquisa. Então, é isso que eu quero dizer nesse 7º item, onde eu registrei que o projeto de pesquisa é também um item curricular. Bom, então vocês veem que o projeto de pesquisa preenche diversas funções. Eu diria que sim, que ele é fundamental para uma pesquisa de certo nível de complexidade. Se não for feito um bom projeto de pesquisa, tem toda a chance de você se perder. Eu queria passar para o próximo esquema, porque aí agora a gente vai entender o que é o projeto de pesquisa como texto. Bom, o projeto de pesquisa é um tipo muito específico de texto. É um texto, um grande texto, dividido em vários capítulos ou itens, como vocês quiserem chamar. Vamos chamar aqui de capítulos. Vários capítulos. Mas quais as características desses capítulos? A característica deles como um todo é que cada capítulo existe para cumprir uma função muito específica. Ou seja, um projeto de pesquisa não é o texto, não é a monografia, não é a dissertação, não é a tese, não é uma pesquisa
desenvolvida, narrada em história, não. Isso é o que a pesquisa almeja, mas o projeto de pesquisa é um texto onde cada capítulo cumpre uma função especial. Quais são essas funções? Começa, eu também fiz isso circularmente, esse esquema, porque eu também quero ressaltar que eu coloquei esses itens aí, que vamos dizer que eles sejam os capítulos de um projeto de pesquisa. No entanto, não existe uma, vamos dizer assim, uma ABNT de projeto de pesquisa. Não existe uma norma única sobre quais os itens de um projeto de pesquisa. Isso pode variar, porque as instituições fazem os seus editais, uma chamada para uma seleção de mestrado, doutorado, ou a disciplina projeto de pesquisa que você aprende no seu curso de graduação, ou para uma empresa. Cada instituição pode requerer algumas coisas diferentes num projeto de pesquisa. Então, não existe um modelo único, é a primeira coisa que eu queria ressaltar. Eu só estou aqui mostrando as coisas que precisam aparecer no projeto de pesquisa, mas não é necessariamente nessa ordem. Pode ser que, num modelo de projeto, um desses itens entre dentro do outro. Por exemplo, vejam que eu coloquei aí a revisão bibliográfica, o item 4. Sempre tem que ter uma revisão bibliográfica, mas não necessariamente na forma de um capítulo. Eu coloquei como capítulo. Por que eu estou dizendo que sempre tem que ter uma revisão bibliográfica? Porque nenhuma pesquisa científica pode ser feita a partir do nada, como se você começasse a caminhar a partir de uma tábula rasa, do vazio. Isso não seria ciência. A característica da ciência é que você começa considerando tudo o que já foi feito com relação àquele tema por outros que o antecederam, como cientistas e pesquisadores. Isso é uma característica da ciência. E é por isso que existe a ciência. Imaginem se a cada momento um cientista precisasse começar tudo de novo. Nós não chegaríamos no ponto que estamos hoje de desenvolvimento científico e também tecnológico. Se nós, quando eu estou falando, é a própria humanidade, não começássemos tudo de novo, a cada momento um cientista iria lá e começaria do zero. Simplesmente nós não estaríamos aqui hoje com essa tecnologia altamente desenvolvida que nos permite nos comunicarmos aqui à distância, para dar o exemplo aqui dessa live nesse momento, ou que pode se beneficiar de outras pesquisas desenvolvidas em qualquer área de saber. Então, por que eu estou dizendo isso? É claro que, quando você vai realizar uma pesquisa, você tem que mostrar que conhece a bibliografia que já foi produzida sobre aquele assunto. É isso que eu estou chamando aqui de revisão bibliográfica. Mas eu saltei para esse ponto para dizer o seguinte: tem que haver uma revisão bibliográfica. Ou seja, você tem que mostrar que conhece as obras que já trataram do seu tema. Você tem que fazer algum comentário sobre o que já foi feito antes em relação ao seu tema ou os aspectos fundamentais do seu tema. Mas não tem necessariamente que haver o capítulo revisão bibliográfica. Compreendem o que eu estou dizendo? Pode ser que em certos modelos de projeto de pesquisa, o item revisão bibliográfica caia no quadro teórico, seja unificado com o quadro teórico. Compreendem o que eu estou dizendo quando eu falo que eu estou mostrando as coisas que precisam aparecer no projeto de pesquisa, mas não são necessariamente um modelo fixo de capítulos. Não existe isso. Não existe a norma única para projetos de pesquisa. Os projetos podem variar um pouco, mas eles podem variar, mas é como eu disse,
Se não há um capítulo para revisão bibliográfica, isso não quer dizer que a revisão bibliográfica possa estar ausente, porque é o que eu disse, não seria científico, não seria ciência se você não considerasse o que já foi feito antes. Então, quando não tem um capítulo revisão bibliográfica, talvez a revisão bibliográfica esteja no quadro teórico. Entenderam o que eu menciono? A forma, o modelo do projeto pode variar, mas essas coisas têm que estar presentes no projeto de pesquisa. Quais são elas? Por exemplo, se é uma pesquisa em história, do qual a gente está tratando, mas poderia ser antropologia, sociologia, psicologia, qualquer outra. O primeiro momento é você delimitar com muita clareza qual o seu tema de objetivo, seu tema, qual o seu objetivo de pesquisa. Se é história, a gente vai ver na última sessão dessa palestra inicial que é preciso delimitar com muita clareza o tempo, o espaço, o problema de pesquisa. Mas isso é uma coisa muito específica da história. Mas a antropologia, a sociologia, a psicologia e todas as outras áreas, inclusive as áreas de exatas, todas essas passam por essa necessidade de, num projeto de pesquisa, você delimitar o seu tema no primeiro momento. É você mostrar com muita clareza qual é o tema da pesquisa e quais os seus desdobramentos, implicações. Não é simplesmente enunciar o tema de pesquisa, mas você discutir a delimitação do seu tema. Por que essa delimitação? Então, isso, muito habitualmente, é feito num capítulo inicial. Eu chamei, nesse meu esquema, quando eu oriento projetos, eu sugiro esse título, delimitação do tema. Mas é o único título possível para essa apresentação inicial do tema? Não. É por isso que eu digo, vocês vão encontrar muitos modelos diferentes de projeto de pesquisa. Pode ser, por exemplo, apresentação do problema. Pode ser objeto de pesquisa, qualquer outra expressão correspondente. Os títulos podem variar, mas o espírito é o mesmo. A ideia é pensar de uma maneira mais sistemática o tema da pesquisa. Bom, olhem para o segundo item, justificativa. O segundo item, que eu resumi na palavra justificativa, é aquele onde você diz para o seu interlocutor, ou seja, para a pessoa que está lendo o seu projeto de pesquisa, por que a sua pesquisa é importante. É onde você justifica a necessidade, a importância, a relevância dessa pesquisa. Tem várias coisas que podem ser discutidas nesse item. Eu estou fazendo uma síntese, né? Então eu passo rápido, né? Para entrar nas sessões que eu pautei como de discussões interessantes. Mas, por exemplo, no item justificativa, você pode mostrar a viabilidade da sua pesquisa. Porque uma pesquisa, para ser realizada, ela tem que ser viável. Se é uma pesquisa em história, será que as fontes estão acessíveis? Você tem que ir em um determinado arquivo. É possível? Ou seja, é onde você mostra que essa pesquisa é viável, mas também é onde você mostra que ela é relevante. Ela pode ser relevante tanto academicamente, no ambiente das universidades, no ambiente da ciência especificamente, como pode ser relevante socialmente. Isso é muito comum nas pesquisas de história, que tenha não apenas uma relevância científica, mas uma relevância social. Pode ser que nesse item você também fale sobre a originalidade da sua pesquisa. Onde que a sua pesquisa inova em algum aspecto? O que ela traz de novo? Então, tudo isso é um momento de se falar nesse item que a gente chama de justificativa. Eu estou chamando de justificativa. Alguém pode chamar de justificativa e relevância. Justificativa, viabilidade e relevância. Tem outros títulos que podem ocorrer, mas basicamente se trata de mostrar para o seu interlocutor que a sua pesquisa é interessante, né? Que é importante também, né? Tem um item que é quase burocrático hoje em dia, né? Que a gente chama de objetivos.
é um item sempre muito simples na sua forma de apresentar, porque são sempre frases no infinitivo. Quais são os objetivos da pesquisa? Fazer um levantamento das fontes relativas a isso, isso, isso. Desenvolver a questão tal, tal, tal. São sempre verbos no infinitivo e são sempre frases curtas. É um aspecto quase burocrático, né, digamos assim, de uma pesquisa, né? Mas ajuda você a entender aonde você quer chegar, né? Depois, aquilo que eu já vinha comentando, ninguém começa uma pesquisa do nada. Então, revisão bibliográfica, se houver um capítulo revisão bibliográfica no seu projeto, e se não houver, isso vai estar presente em algum outro item, a revisão bibliográfica é você fazer um comentário de outras obras ou de outras pesquisas que já desenvolveram aspectos correlatos ao seu tema. Talvez ninguém tenha desenvolvido necessariamente o seu tema, exatamente ele. Vamos dizer que você está estudando uma pequena cidade no Brasil colônia, para tentar entender a família escrava, vamos dizer, período escravocrata no Brasil colônia. Como se constituía a família escrava? Estou dando um exemplo, poderia ser qualquer outro. Digamos que você está investigando aquela cidade pela primeira vez. Tudo bem, a sua pesquisa é original nesse aspecto. Mas, embora ninguém tenha investigado aquela cidade, talvez a cidade vizinha, talvez uma outra cidade com características análogas, já tenha sido investigada por um outro pesquisador em outra pesquisa. Então, nunca se pode dizer que a sua pesquisa é original em todos os aspectos. Sempre alguém escreveu alguma coisa interessante que você precisa saber com relação ao tema ou aos aspectos que envolvem o seu tema. Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei, talvez alguém tenha estudado uma outra cidade, mas talvez também haja obras importantes sobre história local que seja interessante você conhecer. Talvez alguém já tenha estudado a sua década específica dentro do período que você está examinando. Entendem? Então, a revisão bibliográfica é o momento com o qual você dialoga com a produção que já existe sobre o seu tema. Claro, você não vai conseguir dialogar com tudo que já existe, que já foi produzido sobre o seu tema, mas você pauta nesse item comentários sobre as produções mais relevantes, você acha? Ou seja, porque a gente, quando está falando num projeto de pesquisa, eu esqueci de dizer isso, nós estamos falando de um texto que vai estar aí entre 15 e 25 páginas, digamos assim, 15 e 20 páginas. Talvez alguma instituição peça 10 páginas. Aí você tem que se adaptar ao número de páginas que é pedido por aquela instituição ou para aquele objetivo. Mas, então, esses itens, eles são... Cada capítulo desse talvez tenha 3 páginas, 2. Uma revisão bibliográfica talvez tenha 2 ou 3 páginas, ou 4 no máximo. Então, claro, é um item onde você vai comentar, fazer comentários sobre bibliografias que já existem, que são importantes para o seu trabalho e por que são importantes. São comentários, não é listagem. Veja que lá a listagem é o item 8. É onde você lista toda a bibliografia pertinente ao seu tema e ao seu projeto. Aí é uma listagem. A revisão bibliográfica é um comentário, onde você vai comentando o que essa bibliografia já trouxe de importante. Bom, quadro teórico é um item fundamental. A gente vai discutir isso na próxima sessão, né, digamos assim, porque eu vou discutir 2 itens, o quadro teórico e a metodologia. Eu antecipo aqui para vocês que o quadro teórico se refere às maneiras de pensar o seu tema, de ver o seu tema, num certo sentido do verbo ver. E as metodologias se referem a como fazer as coisas. No caso
como trabalhar com as suas fontes, no nosso caso de historiadores. Então, esses são os itens, quadro teórico e metodologia. Entre eles, eu coloquei hipóteses. Hipóteses. Quando eu fiz o mestrado e doutorado, era um item obrigatório nas universidades. Hoje, não está muito na moda, não está na moda, mas a verdade é que as hipóteses estão lá, elas existem. Por quê? Pensar cientificamente é pensar a partir de hipóteses. Se está na moda, num certo momento, você explicitar essa hipótese claramente num projeto de pesquisa, ou se não se faz isso, isso é uma questão de época, digamos assim. Mas eu sempre recomendo que as pessoas pensem hipóteses, porque as hipóteses ajudam muito a direcionar o seu trabalho, inclusive a problematizar. Para o nosso caso de historiadores, ajudam muito você sair de uma história factual, porque você pensar em hipóteses é pensar em problemas. Então, eu recomendo muito que haja no projeto de pesquisa hipóteses, mas eu vejo que nos modelos das instituições mais recentes, as hipóteses não são pedidas para serem explicitadas. Bom, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Finalmente, falei da metodologia, está lá, no final de todo o projeto, uma bibliografia, claro. Né? Tanto a bibliografia como a revisão bibliográfica, elas se destinam a mostrar para o seu interlocutor que você não está caindo de paraquedas naquele tema de pesquisa, que você já leu o que é importante a ser lido para enfrentar aquela temática como pesquisador. Bom, então vocês entenderam. O projeto de pesquisa é um texto com vários capítulos, sendo que cada capítulo tem uma função. Em um é a função de delimitar o tema, em outro é a função de justificar, mostrar porque a pesquisa é importante, em outro é a função de interagir com a produção bibliográfica que já existe, num outro é mostrar como você vê as coisas e como outros que você poderá incorporar ao seu quadro teórico viram as coisas, no outro é mostrar como você vai trabalhar as fontes. Cada capítulo do projeto é funcional. Então, essa é a característica desse tipo de texto. Outra coisa, antes de passar para a próxima sessão, é que o projeto de pesquisa é sempre relacionado a uma pesquisa que vai ser feita ainda, vai ser realizada. Nisso, ele é o extremo oposto do relatório. O relatório é uma pesquisa que foi feita e você está dizendo o que foi feito. O projeto de pesquisa é algo que você planeja e que pode mudar. Raquel, pode falar. Não, queria fazer, antes de você passar para o próximo quadro, duas complementações, assim, né? É porque, como é uma aula de geral, isso. Mas aí me ocorreu duas questões importantes. Uma em relação aos objetivos, né? Eu acho que quando vocês formulam um objetivo, pensando um pouco a escrita, né, da estrutura de um artigo, a escrita de uma monografia, a escrita de uma dissertação, e você entende que existe um objetivo geral, que ele vai dar conta do sentido maior do trabalho. E aí pensar cada objetivo específico, o ideal é um padrão de 3, né? Como a construção desse argumento. Então, imaginar que a sua monografia vai ter 3 capítulos e que o primeiro objetivo é para dar conta de uma argumentação importante para fundamentar o tema. O segundo, ele serve para pensar um outro aspecto da pesquisa. E o terceiro, né? Então, por exemplo, um primeiro objetivo podia ser uma espécie de resgate historiográfico, né? Ou de resgate de aspectos da historicidade de um determinado objeto de estudo, que é um caminho para você construir um trabalho, seja um artigo, seja uma dissertação. Um segundo objetivo, ele pode ser um objetivo mais historiográfico, e aí você ali fazer o balanço que o Assunção está falando, né? Depende também do assunto. Ou pode ser um capítulo, como a gente diz, até mais conceitual, onde você vai trazer os conceitos com os quais você quer trabalhar para olhar aquele objetivo. E um terceiro,
mais voltado, talvez, para uma análise documental, que é muito o que o historiador trabalha, né? Então, assim, queria chamar a atenção, porque quando você vai montar o projeto, você já pensa um pouco um percurso de escrita, sabe? E aí você vai colocando ali o elemento da discussão historiográfica, o elemento da discussão conceitual, o elemento da análise das fontes, né? Você também vai tornando mais claro o seu percurso de estudo, sabe? Essa é uma questão. E uma outra questão é no exercício da revisão bibliográfica, vocês não abandonarem os clássicos, né? Eu acho que todo bom exercício bibliográfico, ele parte do clássico e ele chega aos autores mais contemporâneos. E aí você realmente consegue fazer um exercício bibliográfico interessante, porque você vai mostrando também os campos da história. Então, os primeiros autores que abordaram determinado objeto de estudo podiam pensar ele à luz do político. E hoje você tem autores que pensam, por exemplo, ele à luz da imagem ou da antropologia histórica, né? Então, assim, eu acho interessante a gente não descartar os clássicos, porque aí a gente também cria esse diálogo mais amplo, né, com os campos de estudo, e a gente vai vendo como determinados objetos eles vão sendo pensados também nesse caminho que o Assunção fala da escrita da história, que eu acho que é uma marca importante que o historiador pode trazer para o trabalho dele. Então, são só essas duas complementações, Assunção, que eu sei que você desenvolve em outros livros, né? E aí eu achei importante puxar aqui. Perfeito. Assunção. Pode falar, Calil. Como a Raquel falou, ela me pressiona a ter que falar também, então eu vou ter que falar agora, pode ser? Não, estou brincando. Mas eu queria completar com algumas coisas também nesse esquema inicial que você está colocando aqui, né? Que depois você vai falar de outras coisas. Eu acho que eu não ia, né, dar pitaco em vários pontos, então eu deixei para falar no final para pensar alguns desses pontos e destacar algumas coisas. Então, primeiro, nesse item de justificativa, eu acho que existem algumas coisas que devem ser pensadas, que é, por exemplo, a questão do ineditismo. Então, algumas pessoas vêm conversar, falam assim, mas já pesquisaram isso, então não dá mais. É claro que, em certa instância, de fato, se você encontra um estudo que já foi feito, muito parecido com o seu, isso dá uma certa desanimada e até uma certa inviabilizada. Eu lembro que quando eu estava procurando um tema para doutorado, eu me empolguei com um tema e depois, uma semana depois, eu descobri que tinha um livro exatamente do que eu estava interessado. Então, fica uma coisa meio estranha. Mas, para uma pesquisa, por exemplo, de monografia, mesmo de mestrado, a ideia de ineditismo não é um problema. Estudar o que outras pessoas já estudaram é completamente aceitável, inclusive indicado em certa instância. E, segundo, o ineditismo ele não é um mérito em si. Eu lembro que tinha um professor que falava assim, ninguém estudou isso até hoje, talvez seja por um bom motivo. Então, o fato de ser inédito não é uma exigência e também não é um mérito em si. Por quê? Porque muitas das pesquisas têm como sua principal contribuição não fazer algo inédito no sentido de pegar um material inédito, um conjunto de fontes que ninguém viu, mas de conseguir fazer uma pergunta diferente, uma pergunta inédita para algo que já está sendo estudado há anos, décadas, séculos. Então, não é uma questão a ser tão levada em consideração quando a gente, por algum motivo, minha câmera desligou sozinha. Não ou alguém desligou para mim. Não é uma questão que deve ser levada tão a ferro e fogo, assim, e nem desanimar alguém por causa dessa questão. Na verdade, nos primeiros passos de pesquisa, isso nem deveria ser muito levado em consideração. O segundo ponto que eu queria comentar é o da revisão bibliográfica, que, bom, já está dito aí, né, que tem sempre que fazer um quadro bibliográfico, dizer o que já foi dito sobre o tema, e eu acho que esse é um aspecto que ele é muito mais importante do que geralmente as pessoas consideram quando vão fazer um projeto. Porque geralmente é o item que as pessoas vão fazer empilhamento de fechamentos.
Então, olha, eu li esses 10 textos, então eu vou falar um parágrafo de cada um. Isso não é uma revisão bibliográfica. Isso é um empilhamento de fichamentos. Uma revisão bibliográfica é você conseguir perceber que na produção que você está analisando, existem algumas vertentes, existem autores que se aproximam, existem conclusões que se anulam. Então, é você pensar a partir do que você leu, e não simplesmente citar todo mundo que você leu numa sequência aleatória, uma sequência cronológica. Então, a revisão bibliográfica, ela exige uma reflexão, e muitas vezes as pessoas deixam essa revisão de lado em nome de uma quantidade. Então, eu vou citar um monte de coisa que eu li, só que daí você não consegue articular isso, você não consegue refletir. Então, às vezes, uma boa revisão bibliográfica, ela não é uma revisão bibliográfica enorme. É uma revisão bibliográfica que você consegue identificar caminhos, e nesses caminhos você consegue localizar alguns autores que são interessantes para você. E para terminar, o último item que eu queria destacar é o da bibliografia, que é também um aspecto que eu acho que o Assunção já escreveu muito sobre isso, já falou muito sobre isso, mas eu queria reforçar nesse momento, que é um ponto que também mostra, às vezes, uma falta de clareza por parte de quem está produzindo. Então, de novo, a bibliografia, assim como a revisão bibliográfica, ela é mais reflexiva do que geralmente se trata. Então, a bibliografia eu vou depois só citar todo mundo que está no meu projeto. Tudo bem. Mas tem um aspecto que passa batido por vários pesquisadores, principalmente em monografia, que é diferenciar o que é bibliografia do que é fonte. E aí, o que você está citando como um material bibliográfico que te auxilia e o que você está analisando como fonte na sua pesquisa. E qual é a dificuldade? É que, às vezes, a mesma obra ela pode ser fonte para um e bibliografia para outro. E aí, alguns alunos trabalham com a ideia de que bibliografia é coisa velha, perdão. Fontes são as coisas velhas, e bibliografia são o que os historiadores estão falando. E não é isso. Toda a área de história da historiografia trabalha com a ideia de que os historiadores são a fonte. Então, pensar um pouquinho a pesquisa implica você também questionar algumas coisas. O que eu estou lendo? Por que eu estou lendo? Essa leitura se encaixa no quê? E para que ela está sendo útil para mim, do ponto de vista da estruturação de um projeto de pesquisa que eu vou ter que lidar com ele nos próximos 6 meses, 1 ano, 4 anos, 5 anos, dependendo do tamanho da pesquisa. Mas é isso. Perfeito. Inclusive, Calil, nós vamos voltar a esse. Foi um dos aspectos que eu selecionei na sessão 4. Nós estamos na primeira, né? Vai depois ter a segunda logo agora, né? E na terceira sessão, eu vou retomar esse tema, que foi uma das coisas que eu considerei bem importante. A diferença entre fonte e bibliografia, porque é uma coisa muito da história, né? Isso. Uma marca muito da historiografia. Então, vamos retomar esse tema com o qual o Calil fechou os comentários complementares. Já voltamos a falar sobre isso. Bom, eu queria, então, agora discutir 3 questões, né? A primeira que eu vou discutir, tem várias questões, tem um livro inteiro sobre isso. Depois eu vou dar indicação para vocês. Mas uma das questões centrais que deixa as pessoas, às vezes, muito confusas, os iniciantes, é a questão de teoria e metodologia. Qual a diferença entre essas duas coisas? Então, vamos pensar sobre isso. Então, podemos passar para a próxima sessão. Então, vamos lá. Vamos entender isso, porque teoria é um capítulo do projeto, metodologia é outra. Mas é mais do que isso. Entender teoria, o que é teoria e o que é metodologia, é fundamental para a pesquisa científica. E entender como essas duas coisas interagem uma com a outra. Eu até faço sempre uma metáfora que a teoria e a metodologia são pilares, né, do conhecimento científico, mas não são pilares fixos, parados, né? São pernas. É como se fossem as pernas do conhecimento científico. Você dá um passo com a teoria, dá um outro com a metodologia, dá outro passo com a teoria. Em função desse passo que foi dado com a teoria, pode dar um outro com a metodologia, mas aí esse passo com a metodologia te abriu
os olhos para uma outra possibilidade, aí você dá mais um passo para a teoria, e assim vai. Essas coisas, a teoria e a metodologia interagem o tempo todo no trabalho do pesquisador, de modo geral, e do historiador, de modo mais específico. Mas elas são coisas muito diferentes, embora interagindo muito. Então, não é esse ponto é crucial, não só para elaborar um bom projeto de pesquisa, porque um capítulo do projeto é a teoria e outro capítulo é a metodologia, mas até para desenvolver a pesquisa como um todo, até para fazer ciência adequadamente, é importante entender essa diferença. Então, eu elaborei um esquema para a gente entender isso. A gente vai refletir sobre isso. Pode colocar, Clara? Eu coloquei do lado esquerdo a teoria comparativamente, teoria e metodologia. No livro Projeto de Pesquisa, o Projeto de Pesquisa em História, eu parto da discussão comparativa entre o que é a teoria e o que é a metodologia, dizendo o seguinte: se nós fôssemos pensar dois verbos diferentes e captassem o espírito da teoria e o espírito da metodologia, o que é a teoria e o que é a metodologia, esses verbos seriam os seguintes: o verbo da teoria seria ver. Inclusive, etimologicamente é assim, porque teoria é uma palavra que vem do grego antigo, cuja raiz, teo, é a mesma raiz que está nos verbos relacionados a ver, ver de olhar, ver as coisas. O teoria, as palavras que se relacionam com teoria têm esse radical teu, e a própria palavra teoria, e outras palavras relacionadas a ver têm o radical teu também. Isso é muito esclarecedor. Por que os gregos escolheram as palavras dessa maneira, né? Por quê? Bom, ver, quando a gente fala ver, tem dois sentidos possíveis para a palavra ver. Ver de olhar, o sentido mais imediato da visão. Olhar para as coisas e ver algo. Mas, frequentemente, nós sempre usamos isso na vida cotidiana. Você também fala assim para alguém: como é que você está vendo essa questão aí do massacre da Palestina por Israel? Vamos dizer assim, para pegar a questão atual, né? Quando você fala assim para alguém, como é que você está vendo essa questão? No fundo, você está perguntando: qual a sua teoria sobre o que está acontecendo? Porque você também está perguntando assim: como você está pensando as coisas que estão acontecendo? Ver, nesse sentido mais sofisticado, é pensar de uma certa maneira sobre as coisas. Olhar para as coisas de uma certa maneira, raciocinando sobre elas numa determinada direção. Esse é o sentido de ver, e está contemplado na nossa língua. Olha a palavra que eu acabei de falar: contemplado. Contemplado é uma palavra muito interessante, porque você pode contemplar uma praia, a beleza de uma praia. Quando você usa a palavra contemplado nesse sentido, você está falando olhar uma paisagem. Mas a gente também usa o contemplar para o outro sentido do verbo ver. A gente fala assim: a sua teoria contempla esse aspecto? Então, é muito interessante que essas marcas aparecem na língua, mostrando a identidade entre essas duas coisas, teoria e esse gesto de ver as coisas de uma certa maneira, aparece frequentemente em diversas situações na língua. Eu poderia enumerar várias. Eu só citei essa questão aí do contemplar, mas tem muitas outras que eu poderia citar. São marcas na língua que mostram que tem tudo a ver, né? Também falei algo que tem a ver também com isso que eu estou comentando. Tem tudo a ver com a questão que eu estou discutindo. Quer dizer, que teoria está relacionada a ver as coisas de uma certa maneira. É o verbo da teoria, ver. Ver no sentido de conceber as coisas de uma certa maneira. Bom, e metodologia? Qual o verbo?
O verbo da metodologia é fazer. A palavra, no grego antigo, a palavra metodologia, ela está relacionada com o caminho. Etimologicamente, né? O caminho que será tomado. Né? Mas se a gente for buscar um verbo, vai perceber claramente que a metodologia é como vou fazer as coisas. Uma vez que a metodologia é como eu vejo as coisas, e já posso começar a fazer algo porque vejo as coisas de uma certa maneira, a metodologia é o passo seguinte. É como eu vou fazer agora. Eu dou também um exemplo nesse livro Projeto de Pesquisa, antes de entrar nos exemplos científicos. Digamos que você quer planejar uma viagem. A primeira coisa, digamos que fosse uma viagem com objetivo. Eu até dou esse exemplo. Aquela célebre viagem do Caminho de Santiago, Santiago de Compostela, né? Muita gente faz essa viagem, o Caminho de Santiago de Compostela, porque tem uma certa teoria sobre o mundo. Ela acha que fazendo essas pessoas que fazem esse caminho, né, eles acham que vão ser iluminados num certo momento, iluminados no sentido espiritual. As pessoas têm uma concepção de que aquele caminho, o Caminho de Santiago de Compostela, é um caminho sagrado, é um caminho que produz uma iluminação. Ou seja, quem vai fazer essa viagem já tem uma certa teoria sobre o caminho de Santiago de Compostela. Por isso escolhe fazer aquele caminho, porque já tem uma certa concepção sobre o que é aquele caminho. Mas, digamos que você acredita que vai ser iluminado, vai ser uma experiência fundamental, vai mudar a sua vida, a sua teoria. Mas aí, no segundo momento, você tem que planejar fazer as coisas, metodologia. Porque você vai ter que fazer uma viagem que vai requerer um tipo de roupa. Será que faz calor? Faz frio? Você vai ter que planejar as estalagens onde você vai parar, porque você não vai caminhar ininterruptamente do início ao fim. Você vai ter que planejar suas viagens. Talvez você tenha que planejar até os passos que vai dar, se vai andar no passo mais rápido ou mais devagar. Talvez você tenha que planejar. Será que vai ser necessário levar algum instrumento de alpinismo ou não? Ou basta, sei lá, quais os instrumentos que você vai precisar levar para fazer essa viagem? Como caminhar, né? Que instrumentos, que roupa, tudo isso entra no seu planejamento. Tudo isso surge quando você se propõe a fazer efetivamente a viagem. Ou seja, você pensou na viagem no ambiente teórico. Você quer fazer aquela viagem porque acha importante, porque vai se iluminar, mas quando você vai efetivamente realizar a viagem, você entrou na teoria, na metodologia. Entende a ideia? Então, é o fazer. A metodologia surge quando você tem que fazer alguma coisa. Se eu quisesse, por exemplo, construir um copo, eu teria que lançar mão de uma metodologia. Teria que pensar assim: qual o material do copo? Que material o copo vai ter? É plástico? Onde que eu encontro plástico? Qual a maneira de moldar e fazer essa abertura que todo copo tem que ter, já que seu objetivo é conter algo? Eu tenho uma certa visão sobre o copo, um certo conceito de copo, isso faz parte da teoria. Mas, num certo momento, eu vou ter que fazer o copo e vou precisar selecionar um material. Qual a maneira de cortar o material, de dar essa forma ao copo? Qual a forma que terá o copo? Tudo isso já é a metodologia. A metodologia surge sempre que você precisa fazer algo. No nosso caso, pesquisadores de uma área específica, que é a história, mas pode ser pesquisadores de qualquer outra área, o nosso objetivo é realizar uma pesquisa. O que eu preciso para fazer essa pesquisa? É claro que, e vocês já podem até olhar no quadro, a metodologia do historiador está indissociavelmente ligada à ideia de fonte histórica. Eu até costumo comentar assim, que isso é decorrência, desdobramento
do que é a história por definição. O que é a história? A história é a ciência. Vamos pegar aquela célebre frase do Mark Bloch. É a ciência dos homens no tempo. Hoje, com a nova teoria de gênero, já seria a ciência dos seres humanos no tempo. Né? Eu acho que o Mark Bloch não escreveria mais, é a ciência dos homens no tempo. Né? Que as mulheres reclamariam hoje. Né? Então, ou seja, hoje já tem uma outra coisa. Mas o que é ser uma ciência dos seres humanos no tempo? Bom, significa que o próprio historiador está mergulhado no tempo, mas significa que ele vai estudar processos, agentes históricos, sociedades que estão situadas no tempo e que talvez não existam mais. Digamos que você vai estudar o Egito Antigo. Não existe mais a sociedade que era o Egito Antigo. Existe o Egito, que é uma outra coisa hoje. Você pode estudar um processo da escravidão, feudalismo, sei lá, processos que já se extinguiram, já se transformaram em alguma coisa. Aconteceram no tempo e desapareceram. Isso implica que o historiador precisa realizar uma viagem através do tempo. Nós não temos ainda o que eu acho que teremos daqui a 30 anos. Estou chutando, né? Que é o visor do tempo. Eu acho que a gente ainda vai ter isso. Vai ser um aparelho onde você liga e consegue imagens do passado. Não filmes, não. Filmes a gente já tem. Filmes que a gente faz, representações do passado. As próprias imagens vindas do passado. A gente vai, olha, vamos sintonizar na Idade Média, captar uma frequência vinda de lá para ver o que a gente vê. Aí a gente vê uma imagem, sabe, de Portugal na Idade Média. Eu acredito que seja possível isso, porque a gente já olha para o céu e já vê as estrelas. Nós estamos vendo o passado das estrelas. Então, é bem possível que haja uma tecnologia muito avançada, por enquanto, onde você consiga entrelaçar, sei lá, né, fazer um entrelaçamento quântico de duas partículas e conseguir enxergar o passado. Mas não temos isso. Isso seria uma boa metodologia, né? Poderíamos olhar no visor do tempo. Mas temos as fontes históricas. As fontes históricas são a máquina do tempo do historiador, por enquanto. Então, por isso, toda metodologia na história passa pelas fontes históricas. Então, vejam que no quadro, eu coloquei do lado direito as fontes, mas as fontes, no primeiro momento, você determinar quais são as fontes com as quais você vai trabalhar. Mas cada fonte abre uma certa possibilidade de alguns métodos e técnicas. Então, faz parte da metodologia não apenas delimitar as fontes com as quais você vai trabalhar, mas definir os métodos e técnicas possíveis de serem trabalhados pelas fontes. Não existe um só, não existe o método da história. A gente pode falar o método da história genericamente se fosse isso, analisar as fontes. Mas analisar fontes, cada tipo de fonte vai requerer possibilidades metodológicas. Se é uma imagem, se é texto de que tipo, se é uma poesia, se é uma lei, se é um diário, se é uma correspondência. Cada tipo de fonte desses abre espaço para certas metodologias ou para técnicas de análise e assim por diante. Tudo isso vai fazer parte da metodologia. Agora vamos voltar para o lado esquerdo. O que faz parte da teoria? Eu falei que a teoria são as maneiras de ver as coisas. A primeira coisa que pode ser que você tenha uma certa maneira de entender a própria história, que você esteja ligado a um certo paradigma teórico. Ou não. Pode ser que você concorde com o materialismo histórico, com a maneira de ver a história como uma luta de classes, por exemplo. Então, vejam que eu coloquei ali. Os paradigmas podem fazer parte da teoria. Veja, eu não estou dizendo que alguém tem que escolher um paradigma. Não, também não é isso. Mas pode ser. Se você sintonizou com uma certa corrente específica, com um determinado autor, com um materialismo histórico, com o historicismo e assim por diante, isso pode entrar na sua teoria, consequentemente, no quadro teórico do seu projeto de pesquisa. Mas o que eu acho central de mencionar são os conceitos.
eu até coloquei como destaque, porque os conceitos, no fundo, eles são instrumentos usados para você ver as coisas de uma certa maneira. Os conceitos são lanternas, digamos assim, que lançam luz sobre algumas coisas e deixam outras no escuro. Característica é essa da teoria, né? Sempre que você consegue olhar uma coisa com precisão, você deixa de olhar uma outra. São escolhas teóricas. Os conceitos, como nós sabemos bem, como historiadores, eles precisam ser trabalhados com muito cuidado, porque os conceitos também têm a possibilidade histórica, tem todas as questões que envolvem a possibilidade dos conceitos, como os riscos de anacronismo e outras questões, né, que a gente não vai poder tratar aqui pela brevidade do tempo. Mas, então, entenderam a ideia? Conceitos têm tudo a ver com teoria, porque se você usa um determinado conceito e não outro, você já enxerga as coisas de uma certa maneira. Se vocês olharem, vejam que ali bem no centro do quadro eu coloquei as hipóteses que eu tinha mencionado. As hipóteses são formulações provisórias que você faz com vistas a um determinado problema. Você tenta responder uma pergunta ou um problema com uma assertiva provisória. As hipóteses são provisórias. Por quê? Porque você só vai saber se aquela hipótese é viável, se ela pode ser enunciável, se ela é demonstrável, no decorrer da pesquisa. Mas ela te ajuda a caminhar, as hipóteses te ajudam a caminhar. Mas vejam, por que eu coloquei ela bem atravessada entre a teoria e a metodologia? Porque as hipóteses surgem num certo ambiente teórico. Dependendo da maneira como você veja as coisas, ou seja, dependendo do seu ambiente teórico, do qual você parte, dos conceitos que você utiliza, dos horizontes teóricos que norteiam o seu pensamento. Outro dia eu estava vendo que o conceito de nortear deve ser substituído para nós aqui pelo sulear, né? Em vez do norteamento, o norteamento da pesquisa, você tem um suleamento, que a gente está no hemisfério sul, né? Se a gente usar a palavra nortear, estou introduzindo aqui um conceito novo só para dar um exemplo. Você está comprando a visão do hemisfério norte. A gente está sempre olhando para o Polo Norte, de costas para a nossa realidade, o sul. Sulear é um conceito que poderia substituir o nortear. Eu só pensei essa ideia como exemplo. Se você usar nortear, você está fazendo o que todo mundo faz, né? Mas se você usar o sulear, você introduziu uma nova visão. Quando você usou esse conceito, o conceito de, ao invés de nortear, usou a palavra sulear. Você colocou uma resistência política nisso, né? Uma defesa de uma identidade própria, nós que vivemos no hemisfério sul do planeta, né? Porque você em pé, olhando para o norte, com o leste na sua mão direita e tal, é o norteamento tradicional. Mas por que isso? Por que não fazer o contrário, olhar para o Polo Sul? Bom, mas isso foi só uma digressão, né? Mas eu até usei para você ver assim, que quando a gente muda o conceito, muda a maneira de ver as coisas. Por isso que os conceitos têm tudo a ver com a teoria. E as hipóteses, elas partem do ambiente teórico, mas elas têm que ser demonstradas. Senão, elas não seriam hipóteses, elas seriam conjecturas. A diferença entre a hipótese e a conjectura é exatamente essa. Conjectura é algo que você pensa, mas que você não tem intenção nem possibilidade de demonstrar. Existe vida na galáxia de Andrômeda. Para nós, isso é uma conjectura. Mal temos como chegar no sistema solar. Pode falar, Tainara. É o tempo, não? Licença, professor. Sim, é o tempo. Eu conferi aqui, vi que tem alguns outros slides e nós já estamos perto de 4h30. Tá. Então, vamos passar para o outro slide. O outro slide vai ser rapidinho, porque o Calil ele já desenvolveu essa questão. Pode passar para outra questão? Fontes e bibliografia. Pode passar para o slide?
O Calil ele estava comentando, é uma das coisas fundamentais, né? Pode passar por essa questão. Por que tem isso que o Calil mencionou naquele momento? Porque bibliografia e fontes. Porque o historiador trabalha com dois momentos: o universo de fontes e o objeto histórico é o tempo que você está investigando. Mas o historiador está na sua própria época. E ele está lendo materiais de um certo tempo, mas ele pode estar consultando livros sobre outro tempo. Mas aquilo que o Calil falou é fundamental. Eu vou falar mais rapidamente, a gente pode levar para o debate. Não existe o que seja fonte e o que seja bibliografia sempre. Por exemplo, frequentemente, o Príncipe de Maquiavel é usado como bibliografia para quem estuda ciência política, como bibliografia atual, para entender o poder, como funciona. Tá, bibliografia nesse caso. Mas se você está estudando a Florença do século XVI, o Príncipe de Maquiavel virou fonte. Porque se o seu estudo é sobre o Maquiavel e sobre o que ele produziu no tempo, você está estudando aquele ambiente político que deu origem à obra O Príncipe, virou fonte. O mesmo livro que pode estar sendo empregado na aula de ciência política como bibliografia pode ser fonte numa outra situação. Então, essa é a questão. Mas essa questão já foi colocada pelo Calil. Se alguém quiser retomar, eu vou deixar para o debate. Tainara, podemos passar para a última sessão? A última sessão volta ao princípio. Pode passar para o esquema, né, Tainara? Para o historiador, delimitar o tema envolve essas três coisas, um triângulo com essas três coisas interagindo uma sobre a outra. Mas por quê? Porque o historiador estuda o tempo. Tá, mas ele estuda o tempo num espaço. Vejam, não é necessariamente o espaço geográfico, o espaço físico, um país. Pode ser, mas pode ser um espaço social, pode ser um espaço literário, pode ser o cyberespaço. É espaço no sentido de lugar. A delimitação do tema no projeto de pesquisa, um projeto de pesquisa em história, especificamente, ela tem que estar muito claro qual o seu recorte de tempo e qual o espaço, nesse sentido mais amplo que eu falei. Mas se eu só tivesse isso, tempo e espaço fosse suficiente para delimitar o tema, eu poderia estar fazendo uma história factual, só contar os fatos que aconteceram numa guerra em certo momento, sei lá, algo assim. Mas não é isso que se espera de um historiador. Espera-se que ele levante um problema, que ele problematize. Então, na delimitação do tema, é fundamental também que o historiador, o pesquisador que está desenvolvendo aquele projeto, deixe claro qual é o seu tempo, qual é o seu espaço, qual é o seu problema. Isso é fazer uma boa delimitação em um projeto de pesquisa, né? Na verdade, em uma pesquisa, né? E no projeto isso tem que estar aparecendo de maneira muito clara. Bom, Tainara, pode passar para o próximo slide. Esses são os livros um livro é o projeto de pesquisa em história, onde vocês podem ver em detalhe a discussão sobre cada capítulo do projeto e assim por diante. Tem um outro para quem se interessou sobre esse aspecto que eu discuti, que são as hipóteses, a questão das hipóteses. Tainara, os dois são da Editora Voz. Pode passar para mais um? Quem se interessou pela questão dos conceitos, tem esse outro livro, tem também um outro chamado Os Conceitos, Seu Uso nas Ciências Humanas, mas esse é mais recente. O uso dos conceitos, uma abordagem interdisciplinar. Então, fica aqui essa sugestão de bibliografia, né? Um livro inteiro sobre como fazer o projeto de pesquisa, mas tem um outro sobre a questão mais específica das hipóteses, e esse é a questão mais específica dos conceitos. E, nesse momento, eu quero passar para a etapa seguinte. Pode passar só para o agradecimento final. Esse PowerPoint eu vou deixar disponível para quem se interessar, tá? Tanto para os professores como para todo mundo do curso aí, pode ficar com o PowerPoint, a gente encontra uma maneira de disponibilizá-lo. Então, pode
fechar o PowerPoint nesse momento, Tainara? E eu também pergunto se... eu passo a palavra para a Raquel e para Calil, ou mesmo para a Tainara, para a Clara, se vocês quiserem fazer algum comentário, e também para as pessoas que estão presentes aqui. Não sei se alguém também quer fazer algum comentário. Pode falar, Tainara. Professora, ao ouvir a sua fala, eu lembrei das minhas etapas, né, criando o projeto de pesquisa em História. Antes disso, eu gostaria de avisar que o chat está aberto para o debate, então, se vocês tiverem perguntas, vocês já podem ir colocando as perguntas no chat, já podem levantar a mãozinha aqui também, que quem tiver com a mão levantada, nós iremos dar prioridade para abrir o microfone. E quem quiser escrever, é só deixar a pergunta no chat que nós iremos ler. Mas voltando, eu lembrei das minhas etapas construindo meus projetos de pesquisa, e uma coisa que ficava um pouco... não ficava muito claro para mim era qual era o propósito do projeto de pesquisa, porque eu entendia que eu tinha afinidade com algum tema, ou gostava de algum tema, e aí o projeto de pesquisa era para eu começar a rascunhar esse trabalho, e aí, se esse projeto fosse aceito, então eu iria começar a pesquisa. E foi durante os processos seletivos da vida que eu entendi que não era isso exatamente que era um projeto de pesquisa, né? Porque até para o aluno fazer um projeto de pesquisa, ele também precisa pesquisar, né? Então, o projeto de pesquisa, ele é o início formal de uma pesquisa, né? Porque é quando você vai estruturar essa pesquisa, né? O que você deseja trabalhar, como você deseja trabalhar, com quais referenciais teóricos que você deseja trabalhar, mas para que o aluno consiga montar essa estrutura, primeiro ele precisa conhecer as bases para essa pesquisa. Então, até para pesquisar, até para ter um projeto de pesquisa, o aluno tem que pesquisar antes, né? Ele precisa não só ter afinidade ou gosto com o tema, um interesse, mas ele precisa ter um conhecimento prévio de alguma coisa. Por quê? Porque, às vezes, o aluno ele leva para o orientador essa demanda de estruturar o projeto de pesquisa dele, acreditando que é o orientador que vai passar a bibliografia que ele precisa trabalhar, que é o orientador que vai ditar o que ele precisa fazer, quando não é isso que acontece na verdade. O orientador, de fato, ele vai te orientar, mas orientar não é a realização do trabalho. E a estruturação do projeto de pesquisa faz parte do trabalho do aluno. Então, é o aluno que precisa buscar esse conhecimento. É claro que você vai até o teu orientador, você pede a ele as dicas, a orientação, ele vai falar alguns referenciais, algum caminho para você seguir, mas é você quem precisa se localizar no seu projeto de pesquisa, né? Você quem precisa localizar a sua pesquisa. Então, para mim, foi importante compreender isso para que eu conseguisse, inclusive, entender qual era a estrutura do projeto, porque eu olhava e falava, eu quero trabalhar isso, eu quero estudar isso. E ia na cara e na coragem, sem necessariamente fazer um trabalho prévio de conhecer aquele tema, de entender se eu gostava daquele tema, porque também é isso que acontece, né? Às vezes a gente pega um tema, fala, vou escrever um projeto de pesquisa, não sei o quê, e quando você lê o material, você não gosta do tema, você não se interessa pelo tema, você não tem vontade de ler, e aí já foi um tempo perdido. Então, antes de estruturar o projeto de pesquisa, pessoal, nós precisamos ter uma pesquisa prévia para que você consiga entender se, de fato, você tem interesse naquele tema, se você consegue dominar esse tema de alguma maneira e se isso vai fluir com você. Então, quando você estava falando, professor da Assunção, eu pensei nessas minhas dicas enquanto aluna e acho que é interessante passar isso também para os alunos pensarem sobre. Exatamente. É aquilo que eu falei, o projeto também é um retrato de uma pesquisa em andamento, uma pesquisa que já começou, né, na verdade. Sim. Porque... O pessoal aqui no chat até está compartilhando que eles também passaram por isso. Mais algum comentário? Tinha uma pergunta lá para trás que até escreveram, a sua pergunta vai ser retomada depois. Sim, foi a pergunta do Jefferson. Ele perguntou assim, professor, revisão bibliográfica é uma análise do que já foi produzido com um tema semelhante ou próximo? Devo fazer a citação e escrever sobre elas, é isso? E aí ele até complementou. No caso,
um registro crítico das produções que vão interessar dentro do meu tema, isso falando da revisão bibliográfica. Nossa. Isso. Eu vou até deixar o Calil, porque o Calil ele começou a falar de uma maneira muito interessante sobre isso numa intervenção anterior. Que, na verdade, não é um empilhamento, né? É isso, né? É você comentar, fazer um comentário, mas um comentário sistemático, bem pensado, bem elaborado, que relacione os diversos itens bibliográficos. Né? Não é simplesmente um item burocraticamente empilhando, né? Mas, basicamente, é você prestar contas de coisas que serão importantes nos diálogos bibliográficos para a sua pesquisa. Não é isso, Calil? Você tinha feito um comentário sobre isso, né? É mais ou menos nesse sentido. E tem também a questão que é o seguinte, fazer um projeto é você também pensar e tentar moldar, pelo menos colocar as primeiras estacazinhas no que você vai construir. Então, por exemplo, eu sou professor de História da América, então, fazer uma revisão bibliográfica de um projeto de pesquisa meu não é pegar o que eu li sobre História da América, é tentar pegar algo dentro do que me interessa que seja útil para aquela pesquisa. Pode ser uma obra super importante para a minha formação, um livro que eu achei sensacional, mas que para aquela pesquisa não está diretamente relacionado, então não importa muito eu citar ali. Então, é uma revisão bibliográfica de textos que, de alguma forma, dialogam com o que você está querendo, ou que já analisaram a fonte que você está analisando, ou que trabalham com um conceito que é super fundamental para você. Isso não tem uma resposta uma resposta antecipada. É a pessoa que tem que pensar onde que ela vai colocar a sua estaca ali. Então, eu vou fazer uma pesquisa e o principal dessa pesquisa é a questão conceitual. Então, eu vou fazer uma revisão bibliográfica em torno daquele conceito. Não, eu vou fazer uma pesquisa e eu acho que o principal ali é a questão daquele conjunto de fontes. Então, eu vou fazer uma revisão bibliográfica de quem analisou. Ter um pouco de clareza do que se quer com a revisão bibliográfica. E o segundo passo é o que eu já tinha comentado. Tendo clareza do que se quer é determinar ali os caminhos, as possibilidades de interpretação que aquela produção bibliográfica que eu li me permite. Então, encontrar diálogos, encontrar divergências, encontrar pontos que se chocam e pontos que se aproximam, para que a gente consiga se colocar também nessa revisão bibliográfica. Uma boa revisão bibliográfica é um primeiro passo para você, depois, no final do seu projeto, conseguir dialogar se colocando nesse panorama. Claro que no começo de pesquisa você não consegue, mas ao final, sim, você conseguir se situar dentro desse balanço que você colocou lá inicialmente. Acho que é isso. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta do Lucas, que fala assim: poderia me dar exemplos de metodologias quando a pesquisa está voltada para a teoria da história ou para o estudo do pensamento de um autor? Bom, Lucas, você está estudando o pensamento de um autor, então você está fazendo uma história intelectual. Quando você tem qualquer tipo de texto que você está analisando, você tem muitas aberturas metodológicas. Por exemplo, você está estudando um autor só ou você está comparando ele com o outro? Pode entrar um elemento comparativo, uma metodologia comparativa, por exemplo. Você pode estar analisando o vocabulário desse autor. Para examinar vocabulário de autor, existem várias possibilidades de metodologia. Por exemplo, existe uma metodologia, né, que é investigar o vocabulário, análise lexicográfica. Quais são as palavras que aparecem mais nesse autor? Eu estou dando só exemplos soltos, né? Você pode ir desde análises semióticas, a análise de discurso, análise de vocabulário, para examinar o pensamento de um autor. Pode fazer uma análise comparativa. Você tem teóricos que fazem um contextualismo,
que situam aquele autor dentro de um certo contexto. Qual a relação do autor com o contexto e com o texto que ele produz? Isso é respondido de diversas maneiras, conforme perspectivas de diferentes autores, que podem ser bases para metodologias nesses aspectos. Então, não existe uma só. Entende, Lucas? Na verdade, é porque você está examinando um autor e sua produção, digamos que seja uma produção textual. Poderia ser uma produção imagética, por exemplo. Por exemplo, a Tainara está examinando fotografias, né, a partir de um certo fotógrafo. Mas vamos dizer que seja um texto. Ou imagens. Não existe uma única maneira de estudar imagens, não existe uma única maneira de estudar textos. Na verdade, existem várias possibilidades, várias. Se você for no diálogo nessa área, o diálogo com a área de linguística, comunicação é bem importante. Tem livros que mostram diversos métodos, né? Por exemplo, talvez exista alguma coisa mais atualizada, mas um livro muito comum na minha época e da Raquel também, né? Para analisar diferentes possibilidades de análise de discurso, era um texto, era um livro da Laurence Bardin, que o nome do livro era Análise de Conteúdo. Lá dentro tinha cada capítulo fala sobre uma metodologia diferente. Análise de discurso tal, análise tal. Então, não existe uma, entende o que eu estou dizendo, Lucas? Uma única metodologia. Aí você tem que ir. Por isso que é muito importante a revisão bibliográfica. Aí você vai procurar a história intelectual, o que as pessoas dessa área fazem para analisar textos de um certo autor. Você vai começar a ver muitas possibilidades, na verdade. Não existe uma. Existem até obras que fazem isso, balanços, né? Balanços de diferentes metodologias. Não existe uma única, a metodologia para analisar a história intelectual. Porque quando você está fazendo a história intelectual, analisando a obra de um autor, você está analisando, no exemplo que a gente está colocando, está analisando um texto. Analisar texto tem muitas maneiras diferentes. Tem quadrados semióticos, tem grupos de Klein, tem diferentes possibilidades, na verdade, né? Então, não existe uma só. É por isso que é importante, né, inclusive, também se aproximar, na hora de fazer uma revisão bibliográfica, de autores, como os autores têm examinado outros autores quando fazem uma história intelectual. Que métodos surgem como possibilidades? Aí você vai encontrando aquele que tem afinidade com você mesmo, digamos assim. E você pode combinar diferentes análises também. Entendeu? Não sei se vocês também podem acrescentar mais alguma coisa, Raquel e Calil, a essa pergunta aí do Lucas. Não, acho que é isso. Acho que tá bom. Temos mais perguntas? Professor, não temos mais perguntas no chat. Ia falar. Não, só para complementar a Assunção, eu acho que quando você vai reportando, Lucas, adequadamente o tema, você também vai usando, por exemplo, os conceitos para responder às questões, para além do método, né? Então, assim, eu vejo também o conceito como um instrumento que ele funciona em alguma medida metodologicamente, porque ele vai te ajudar, às vezes, por exemplo, no caso de medieval, a pensar um pouco aquela temporalidade histórica recuada, né? Então, para medieval, a gente trabalha muito com o conceito de parentesco espiritual, até para compreender os campos devocionais. Isso é uma categoria própria do pensamento do homem medieval. Então, nesse caso em particular, o próprio conceito ele acaba funcionando
como um instrumento importante para você compreender, por exemplo, o sentido de um campo devocional, o sentido de um culto, o sentido de uma peregrinação. Então, às vezes, os conceitos, até porque teoria e metodologia conversam, eles também vão auxiliando na construção do problema também e do olhar que você quer lançar sobre aquele objeto de estudo para criar esse que é o exercício do historiador, que é um mecanismo de aproximação com a realidade, né, de diferentes formações históricas num determinado tempo, num determinado espaço. Né? Acho que era um pouco falar por aí. Isso. E a Raquel tocou uma questão, Lucas, ainda para complementar, que em história tudo passa por você não compreender que um autor nunca está isolado, você não está analisando ele solto no tempo, ele está inserido em uma sociedade. Então, sem dúvida que faz parte de qualquer metodologia relacionar um autor, uma obra, o que está sendo analisado com o seu contexto. Mais frequentemente, também faz parte você analisar um intertexto. O que é um intertexto? Um texto de um determinado autor também está em diálogo com outros textos de outros autores, numa rede do que a gente chama de intertextualidade. Tem diversos autores que estudaram isso. O nome mais proeminente é o do Bakhtin, ou seja, a questão da intertextualidade. Então, analisar a contextualidade, analisar a intertextualidade, analisar a estrutura interna de um texto, analisar o vocabulário, analisar comparativamente um autor, fazer uma análise de conceitos. Existem também autores que estudam a história dos conceitos. Existem muitos caminhos e que podem, inclusive, se entremear, né, para analisar textos que a gente está citando aqui, porque foi a pergunta do Lucas, né, de um autor inserido numa determinada produção de uma época, quer dizer, essa questão aí da história intelectual, né? Professor, só complementando aqui minha fala anterior, a respeito do que Jefferson e Viviane tinham falado sobre dificuldade, né, de montar uma base de um projeto de pesquisa, Jefferson falando sobre ter montado o tema e desistir. Por isso que eu falei, os professores também falaram sobre essa necessidade de você pesquisar o tema antes de você simplesmente se jogar na construção do projeto. A gente pode ir no Google Escolar, a gente pode ir na base da Cielo, até mesmo pode jogar assim, um nome solto do artigo no Google para a gente tentar buscar pelo menos as principais bases dessa leitura e entender se de alguma forma aquilo dialoga com o que a gente quer trabalhar. Porque não adianta você querer trabalhar com alguma coisa, com algum tema em específico, e você não saber do que se trata. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalho fotografia, eu posso trabalhar com o texto do professor Ciro Flammarion e a Ana Mauad. E a partir do trabalho deles, eu ir na bibliografia e começar a fazer um trabalho de garimpar mesmo o que foi trabalhado ali, para conseguir montar as minhas bases de pesquisa, mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não pesquisar. E aí a gente vai ficar nessa, né, de ou não conseguir montar base, ou então montar uma base de um trabalho que não está sólida, ou não passa num processo seletivo, porque realmente não tá fechado esse trabalho, ou então começa a pesquisar e depois desiste porque não aguenta continuar. Então, acho que eu não tinha falado isso anteriormente, né, mas é importante que a gente tenha essa autonomia de ir atrás das bases do nosso trabalho, e hoje a gente tem essas ferramentas na internet, né? O Google Escolar, o Cielo, até os congressos mesmo que falam dos trabalhos que a gente gosta, mas principalmente tentar encontrar o principal nome e, a partir disso, ir fazendo a leitura das coisas que eles mesmos indicam, né? Isso já dá um levante legal para o nosso trabalho. Só complementando, Thay, como eu não falei nada ainda, só para dar uma complementada, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente fica meio perdido, né, quando vai começar um tema novo, e eu acho que
um bom caminho para quando a gente está perdido é colocar no Google o nosso tema, no Google Acadêmico o nosso tema, e dar uma garimpada nos artigos, dar uma lida no que tem sido produzido sobre o seu tema, sobre o que você quer pesquisar. E mesmo que seja um recorte da sua pesquisa, por exemplo, eu analiso um gravurista do século XVI, eu analiso um tema específico, que é a violência espanhola, só que existem vários outros temas que vários outros autores pesquisam, como a questão do canibalismo, como a questão da fantasia, e eu fiz um levantamento historiográfico sobre isso, e eu consegui ter uma noção do que se é produzido dentro de cada uma dessas temáticas. Então, não, às vezes você não vai encontrar necessariamente o que você está pesquisando sobre o seu tema, mas algo próximo que vai te nortear sobre os próximos passos da pesquisa. E isso é importante, né? Às vezes parece que é um trabalho, de certa forma, cansativo ou que não leva muito a lugar nenhum, mas isso serve para que nós tenhamos um horizonte da nossa pesquisa, para onde ir, o que escolher e como pensar o nosso objeto dentro dos diversos recortes temáticos que a gente pode fazer ao longo da pesquisa. Só isso. Perfeito. Eu vi ali que eu estava lendo ali a pergunta do Jefferson, a última que ele fez, não sei se tem outro, aí estava tentando me lembrar onde que eu tinha escrito, porque eu estou sem o livro aqui, mas aí depois eu me lembrei que ele estava falando ali que eu falo uma parte sobre o projeto não lido, projeto, mas eu me lembrei sobre o que era. Eu falei para vocês no começo que não existe um modelão único de projeto. Então, eu me lembro que essa parte, Jefferson, era sobre a introdução. Por exemplo, tem um modelo de projeto, então eu dei 2 modelos no livro, porque para mostrar para as pessoas que não existe um modelo único, existem vários, né? Você pode fazer um projeto onde a sua introdução já é a delimitação do tema. Você já começa a apresentar o tema. Ou um outro modelo de introdução é aquele onde você faz o resumo do projeto inteiro, em 1 ou 2 páginas, resumo rápido, inclusive dando uma pincelada sobre a teoria, sobre a metodologia que será trabalhada, sobre as fontes. É porque eu me lembrei, que eu cito que esse tipo de introdução, dependendo do lugar onde você vai apresentar, é estratégico. Por exemplo, que eu estava tentando lembrar do que era, né? Por exemplo, se você vai para uma empresa, vamos dizer, uma empresa e você está se propondo fazer a história dessa empresa e quer convencer o dono da empresa, um empresário, a financiar a sua pesquisa. Aí, geralmente, dono de empresa não gosta de perder muito tempo lendo. O cara tem aquela célebre frase, tempo é dinheiro, né? Não. Ele não vai ler o projeto. Se você fizer o projeto no sentido mais acadêmico, com aquela introdução já apresentando o tema, delimitando, e não, vai dar muito trabalho, vou perder tempo. Ou seja, eu vou perder dinheiro, né? Mas aí é muito estratégico, em alguns tipos de projeto, você fazer a introdução, que é um resumo. Ele é um resumo de 1 página ou 2, que já dá uma pincelada sobre o que será a pesquisa inteira. Aí a pessoa lê aquilo rápido, é o ideal para pessoas que não querem perder tempo, né? Aí a pessoa lê e fala, não, gostei, vou ler inteiro. Então, aí a pessoa lê o resto. Ou então, não interessa muito e tal. Então, era aquela parte que o Jefferson mencionou ali. Eu agora tentando me lembrar que eu estou sem um livro aqui para ler o que eu falei na página 24, mas finalmente eu consegui, fiquei aqui uns 5 minutos tentando o que eu falei, que ele anotou ali, mas aí agora eu me lembrei, era sobre isso. Era sobre tipos diferentes de introdução, porque pode ser que se você tomar o caminho menos estratégico, seu projeto não seja lido, porque a pessoa vai dar muito trabalho ler isso, a pessoa não lê. Mas se você faz uma introdução resumindo o projeto antes, em 1 página ou 2, a pessoa lê aquilo, até que eu vou ler esse projeto aí, né? Na academia, não. Na academia, você já... que a nossa obrigação, por exemplo, é ler projetos, né, como professores. Se você vai fazer a seleção de mestrado, doutorado, você pode optar por essa introdução mais... já é uma delimitação do tema, né? Então, era sobre isso, né?
Acho que eu tenho quase certeza, né? Depois eu vou até verificar lá, né? Professor, não temos mais perguntas no chat. Perfeito. Eu acho que a gente já podia encerrar, até porque faltam 3 minutos. E eu acho que a sala também está com horário, né? De até as 5. Então, acho que é isso, né? Perfeito. Perfeito. Bom, de minha parte, agradeço a responsabilidade de fechar esse belo curso sobre os primeiros passos da pesquisa em História e terminamos de volta ao início no próprio planejamento da pesquisa. Mas eu vou passar a palavra também para a Raquel e depois vai a palavra para o Calil e, finalmente, volta a palavra para a Clara e Tainara para ela te dar os recados finais. Raquel, então, suas palavras finais. Tá, queria agradecer a vocês, né, a presença, a participação ao longo do curso. Na verdade, esse curso ele também é um pouco experimental, né, para dar conta de uma questão do nosso curso, que é a introdução de pensar o projeto de pesquisa, né, já nos períodos iniciais e ir motivando isso. Então, agradeço imensamente o convite tanto do Calil como do Assunção e da proposta, né, da gente integrar junto, até porque eu aprendi também muita coisa na aula do Calil, na aula do Assunção, né, e todas as que eu pude acompanhar. E teremos, né, edições futuras, talvez mais circunscritas, mais recortadas, e a gente espera que vocês participem, né, e espera ter contribuído para a formação de vocês e para despertar desde cedo esse interesse, né, pela pesquisa e, sobretudo, pela pesquisa nesse campo, que é o campo da história. Tá bom? Boa tarde a todos e obrigada. Passo para a Calil. Eu só agradeço mesmo. Acho que se vocês tiverem depois alguma sugestão de tema que poderia ser mais abordado, de coisa que poderia ser mais rápida para poder falar de outras coisas, vocês poderiam entrar em contato, porque a ideia é que a gente faça novas versões desse curso, presenciais ou online, né? Depois a gente vai pensar nisso. Mas eu acho que as sugestões de quem assistiu são fundamentais, né? É isso. Obrigado e boa tarde. Clara? Queria agradecer a presença de todos que participaram, os que se inscreveram, que estiveram em todas as aulas. Foi muito bom esse tempo, né? Espero que possamos ver vocês nas próximas edições. E é isso. Obrigada pela presença de todos. Foi um prazer estar ministrando esse curso ao lado da professora Raquel, do Luiz Calil, do professor José da Assunção, da Tainara, da Lu também, que não está aqui, e do Pedro. E espero ver vocês nas próximas. Até mais. Pessoal, em nome do LAPET e em nome dos presentes, eu gostaria de agradecer a todos a presença, pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. O curso será postado daqui a um mês e meio em nosso canal do YouTube. Lembrar a vocês para se inscreverem na nossa lista de presença, então não deixem de assinar o nome de vocês. O certificado será enviado pelo SIGA, mas nós iremos também passar as informações quando ele estiver disponibilizado. E muito obrigada a todos. Pedimos também para que vocês mandem sugestões no nosso canal de comunicação, que é nossas redes sociais, e o nosso e-mail, para sempre aperfeiçoarmos os nossos cursos. Muito obrigada a todos e encerramos agora o nosso primeiro minicurso de primeiros passos da pesquisa histórica. Nesse momento, vamos encerrar, então, a gravação. Obrigado a todos.